bem? Olá para você que está acompanhando mais um episódio do nosso podcast, o Rollincast, e o nosso convidado de hoje é Fábio Jaguar, conhecido aqui no município de Rolim de Moura, na região também, por ser um criador de conteúdo e também por ser envolvido em marketing, tráfego pago, tudo aquilo que faz com que as pessoas vejam marcas, vejam produtos, vejam coisas nas redes sociais. Fábio, bom dia e seja bem-vindo ao nosso Rollincast. Bom dia, João. Quero agradecer o convite, né? Teu da produção também. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente agora. Aproveitar já de início, pedir para todo mundo se inscrever, curtir esse vídeo em qual rede social que você subir ele, tá bom? Para estar sempre acompanhando tanto os outros, né, os próximos convidados e os que já passaram por aqui já também. Com certeza. Fábio, vamos começar então falando sobre você, um pouquinho sobre a sua experiência de vida mesmo, porque a gente consegue todo tipo de experiência em todo tipo de situação, né? Sim. Experiência na criação de conteúdo e no marketing no dia a dia, e quando você decidiu falar, olha, eu quero investir nisso com uma certa frequência, eu quero colocar um pouco da minha vida nisso. Então, eu comecei cerca de uns, sei lá, acho que uns 12 anos, né? 12 anos atrás. E quando eu comecei, foi porque eu trabalhava, eu tinha um blog, né, chamado Rolim Fofoca, era um blog de humor. Posteriormente consegui levar esse blog para uma rádio local também aqui de Rolim. E a gente ficou com esse blog no ar cerca de uns 10 anos mais ou menos. O programa na rádio ficou só 4 meses. Eu era muito novo na época, né, não entendia muito na questão de rádio, né, eu estava começando ali ainda, né, então o programa era de humor também, voltado para o humor, era no sábado, e foi uma coisa que foi muito divertido, foi legal fazer, sabe, foi uma experiência nova. Posteriormente a gente retirou o programa do ar, eu falo a gente porque o programa no rádio era eu e mais 2 amigos, né, que a gente produzia, né. E aí a gente acabou tirando o programa do ar. Eu fiquei só com o blog, fiquei mais alguns anos. E aí foi quando, que nem você perguntou a respeito, qual foi o estalo, né, pra fazer outra coisa. Eu assistia alguns canais de curiosidade no YouTube. E aí eu assisti o Tô Ligado, Acredite ou Não, né, que era do Peter, e outros. E aí eu peguei e falei, cara, eu quero fazer isso aqui, porque na época você não precisava aparecer. E eu sou tímido com câmera, cara. E era só narrado, né? Fazia a locução ali, editava o vídeo, né? Com imagens pra poder mostrar, né? E hoje em dia não precisa nem narrar, né? Você usa AI. Cara, hoje tá tão simples, cara. Eu tô me sentindo velho já. É sério. Rapaz. E aí, eu peguei e falei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer, mas eu não sabia como, né? Então, você sentar do lado de cá e você assistir é uma coisa. Agora, você sentar na cadeirinha aí e produzir, aí é outros 500, cara. Aí não é aquela coisinha que você fala, nossa, aqui tem todo um negócio, cara, pra acontecer. O meu era mais simples, o meu era só fazer o texto, né, produzir o texto, que eu ia ter que fazer a locução, e aí depois fazer a edição do vídeo. Só que eu não sabia nada disso, não sabia como fazer o texto, não sabia como editar o áudio depois, porque eu ia ter que gravar o áudio, tratar ele, não sabia como fazer, e ainda tinha a edição do vídeo, que eu também não sabia. Mas eu fui dando uma olhada no YouTube, mais ou menos, ali, né? Que é uma escola ali dentro, você vai aprendendo. E aí eu fui escrevendo. Escrevi o texto, né? Consegui gravar. E aí eu gravava com aquele fone que vinha, sabe? Aquele fone que se põe assim e ele tinha um negocinho pra captar o áudio. Gravava com aquilo, cara. E aí eu fiz alguns vídeos assim. Consegui comprar um microfonezinho daqueles pequeno, que é tipo um tripézinho assim, bem pequenininho, pra mesa mesmo, de computador. E aí passei a gravar com ele. Aprendi a edição mais ou menos, o básico do básico ali. E aí eu fui fazendo, cara. E aí eu criei um canal no YouTube chamado Mais Curiosidades. Que hoje eu tô com um pouco mais de 240 mil inscritos no canal. Eu ganhei a placa do YouTube, eu viralizei vários vídeos lá, cara. E é uma coisa assim que pra mim foi muito surreal, porque eu acho que é difícil quando você tem, às vezes, pessoas muito próximas falando que não vai dar certo, sabe? Puxa muito pra baixo, cara. Se escutar de um cara lá de longe, você não liga não, cara. Agora, quando é de um cara muito próximo, uma pessoa próxima, aí Afeta, né? afeta, cara. Muito, muito. Aí você tem que ter um psicológico pra falar, cara,
o quanto eu vou dar ideia pro sabe? Porque uma pessoa, tipo, é complicado, sabe? Com certeza. E aí você mencionou a placa, tá aqui na mesa, aliás. Tá Se aqui. quiser mostrar rapidinho, pra gente dar uma olhada. Pessoalmente, eu nunca tinha visto também. A gente só ouve falar a placa do YouTube e tal. Aqui, ó. Ele vem com... Vem com o certificadozinho, né? Uhum. Aqui, ó. Se quiser cortar pra cá. Aqui, ó. Vem com o certificado aqui dizendo YouTube e tal. Aqui, ó. E a placa. Aí, ó. Mais curiosidades. Por alcançar 100 mil, aliás. 100 né? mil. 100 mil inscritos. Bacana. Bacana, Fábio. Isso aqui é bem interessante. Durante esse processo, foram mais ou menos quantos anos? Foram... Cara, pra chegar na placa, foi uns 2 anos, cara, 2 eu anos. acho. Uhum. Rapaz, então cresceu rápido, né? Exponencialmente ali. Em vista de outros canais, eu achei que demorou um pouco. O primeiro ano mesmo, cara, o primeiro ano foi só luta, cara. Luta. Porque foi muito complicado. O primeiro ano acho que eu não fiz 1.000 inscritos, entendeu? O primeiro ano foi bem difícil mesmo. Foi um negócio assim que... Você olhar, você vai falar, Deus, por que eu não consigo, cara? Você vê todo mundo, tipo, todo mundo que eu acompanhava, né? Todo mundo conseguindo, sabe, alcançar. E aí você fala, pô, difícil. E, tipo, na época, hoje tem muito canal que abre hoje, amanhã já tá com 100 mil. Só porque hoje a galera tem os bots, né? Que você vai lá, compra o seguidor, tanto pra rede social, ou às vezes pra canal no YouTube, alguma coisa nesse sentido. E a galera vai. Agora, na época não tinha nada disso. Era entende? só orgânico, né? Era orgânico, cara. E aí, pra você conseguir pescar um inscrito ou um seguidor, era difícil, cara. Entendeu? E aí, quando chegou a placa de 100 mil, cara, a sensação pra quem recebe é um negócio diferente, cara. É bem diferente, porque eu já tinha passado já esse ano bem difícil. E aí, o ano seguinte... eu não tinha conseguido estourar um vídeo, fazer viralizar o vídeo. E aí eu sou o tipo de pessoa que eu acho assim, que a gente tem que usar o que tá ao nosso favor, entendeu? Pra poder escalar, né, o que você precisa. Por exemplo, o que eu usei pra viralizar meu primeiro vídeo? É uma coisa que quem toma conta do site, do Rolim Notícias, eu tenho certeza que eles olham os e-mails lá que recebe. Sugestão de pauta. Muita, né? Aham. Tem de vários. As pessoas não usam. Entendeu? O que eu fiz? Eu já tinha o texto que eu tinha escrito para poder narrar e fazer o vídeo. Eu peguei esse texto, coloquei dentro do Word, peguei o link do meu vídeo, coloquei junto. Fonte. Assessoria. Que assessoria? Era eu. A assessoria era eu mesmo. Fui lá e juntei vários sites, vários, de todo que era lugar. Outros estados. Montei um bloquinho de notas com vários sites. E eu enviei. Sugestão de pauta. Vídeo 5 cobras gigantes capturadas. Os meus vídeos batia tipo o pico, 1.000 visualização. O dia que eu postei esse, lógico, tinha uma capa chamativa, um título Tem tudo que isso que atraía, influencia, né? um título que atraía o público, que olhava e falava, cobra gigante, como assim? Só tem no filme. Uma foto que realmente era real. Era uma cobra, era uma sucuri, se eu não estou enganado. Só que os caras tiraram uma foto muito em cima e aí, né, enfim. E aí eu fui e mandei essa sugestão de pauta. Mandei de noite e fui dormir. No outro dia, cedo, 25 mil visualização. Final da tarde, 100 mil visualização. E aí foi, cara. Uma semana depois, 2 milhões de views. Caramba. E se olhar e falar, gente... E esse vídeo tava monetizado. E tava, cara. Tava monetizado. E aí, tipo, de 1.000, 2.000 seguidor, 10. De repente, 15, 30, 50. E chegou no 100, cara. Acho que um ano e pouquinho depois. Então, eu usei o que eu tinha ao meu favor. E eu só usei isso ao meu favor porque, na época, eu tinha recém saído de um outro site daqui, da cidade. Né? Eu trabalhava também com notícia, né? Eu era redator no site. E aí eu trabalhava com as notícias lá. E a gente mandava muito sugestão de pauta, ou às vezes a gente recebia também muita sugestão de pauta de outros meios de comunicação, entende? E eu falei, cara, por que eu não uso isso? Eu vou fazer um teste. Eu não tenho nada a perder. Se a pessoa quiser, é uma sugestão. Se a pessoa tem interesse, às vezes, em publicar, beleza. Se não tiver,
Aí, beleza, eu comecei a mandar. Comecei a mandar, acho que era no final de semana, cara. E aí eu passei a mandar mais no início da semana, porque é onde que a galera chega com gosto de gás pra publicar notícias. Às vezes no final de semana o cara tá fora da cidade. E aí eu comecei a mandar no comecinho da semana, segunda-feira. Tá todo mundo olhando os e-mails, deixava pra mandar bem cedinho, porque daí já ficava nos primeiros ali, entende? E aí, hoje, graças a Deus, eu consigo, eu tenho grandes parceiros também, não só dentro da cidade, dentro do estado, tenho fora também, outros sites de fora, que hoje publica. Eu escrevo um e-mail ali com a notícia ou alguma coisa, mando pra pessoa, a pessoa publica. É uma coisa assim que... Só que, lógico, foram anos, né? Depois disso eu continuei fazendo e as pessoas começaram a pegar confiança. Eu acho que lia lá, via que tava... Porque os meus textos era tudo embasado em coisa que eu ia lá fazer uma pesquisa, eu deixava os links salvos, porque às vezes aparecia um ou outro que falava, mas você falou tal coisa, de onde que você tirou isso? Isso aí não existe. Pegava o link, tá aqui, ó. Foi o X que publicou um site lá, Dava credibilidade, entendeu? né? Era isso. Bacana. E dentro desse contexto, teve a rede social, hoje em dia você tá mais enraizado no marketing, enraizado também no tráfego pago, mas quais foram alguns dos aprendizados que você teve nesse período? E se você quiser também começar a falar um pouco desse período um pouco mais recente, dessa questão do marketing em si. Então, as dificuldades veio posteriormente. A gente passou uma época no YouTube, onde que o YouTube em si, né, a sede, ele começou a derrubar vários canais. E porque tava entrando aquela onda da family friendly, se eu não tô enganado, é assim que Eu lembro. É um negócio foi 2015, tipo mais família, 16, era um negócio mais família, porque antes o YouTube era escrachadão. Você podia fazer qualquer conteúdo, mandar lá pra dentro, que beleza. E tudo começou depois de um anúncio que foi meio pesado, e aí a comunidade dentro do YouTube foi em cima, e aí eles começaram a entrar nessa onda. Eu acho que tem pontos ali que é positivo e negativo. Os negativos foi porque eles derrubaram muitos canais, muitos. O meu foi um dos canais que na época eles derrubaram por causa de thumb. As thumb é as capinha ali, as thumbnail. E aí eu fiquei sem monetização 2 meses, cara. No caso, eu fiquei sem receber 2 meses. Trabalhei 2 meses daí de graça, né? Pra quem depende de uma área só, é difícil, cara. E aí pra você voltar? Aí voltar é aquele processo de novo, você tem que, né? Porque eles cortam a entrega do teu vídeo, depois eles não voltam, vou mandar de volta pra todo mundo. Não. Então você tem que daí aprender outros recursos para você poder engajar de novo o teu conteúdo. E aí, pra mim, o que eu vi que era mais interessante, só que eu ia gastar, era o tráfego pago, entendeu? Você produzir e aprender, eu tive que aprender como que faz pro meu vídeo chegar para pessoas, muitas das vezes pessoas novas, ou até mesmo as pessoas já mais antigas que me seguiam. E aí onde que eu consegui aprender a fazer o tráfego pago. Hoje em dia é mais fácil ainda e é melhor ainda, porque hoje você consegue falar, eu quero que entregue meu vídeo só para Rolim de Moura. Se, por exemplo, um Porto Velho da vida, grande, né? Eu quero que o meu vídeo chegue só no bairro tal, entendeu? Então hoje a gente consegue fazer isso. Tá mais direcionado, tá né? mais direcionado, lógico. Quanto mais você direciona, você afunila, você vai pagar mais caro. Só que é interessante, cara. Hoje, por exemplo, hoje eu já não faço tráfego pago para ele mais, né? Mas antes eu colocava o quê? Rondônia, Mato Grosso, né? Que era os lugares mais próximos. E é onde que eu sabia que muitas vezes tinha um público grande ali que me acompanhava já. Justamente por causa do tema do meu canal, né? Que era de curiosidade. E aí eu ia mandando para ali. Essa foi uma das dificuldades que eu acho que na época foi difícil para passar, porque eu não sabia como lidar com isso e eu não sabia como fazer. Eu demorei um pouco de tempo para mim poder aprender a fazer o marketing, porque eu também não fiz curso, né? Eu aprendi também no YouTube. Também no YouTube. YouTube. Deus. E aí foi. Bacana, Fábio. E aí, dentro desse sentido, você conseguiu, aprendendo o marketing, aprendendo ali na raça mesmo, né, o tráfego pago, você conseguiu expandir para fora do YouTube, começou a ter mais acesso a outras redes sociais, a expandir para outras plataformas, por exemplo? Cara, na época, nesse meio tempo, eu já tinha parado já o Rolim Fofoca.
Quando eu comecei o canal no YouTube, eu acabei deixando mais de lado o Rolinho Fofoca. Fui dando uma pausa, né? Publico, normal e tal. Só que antes era tipo diretão publicando ali. Aí eu tive que cortar um pouco, né, das publicações para mim poder escalar o outro. Quando esse outro aqui tava pronto, que daí isso aqui é uma fonte de renda. Os vídeos tá lá, eu continuo ganhando. Entendeu? Ainda tá sendo monetizado. Sendo monetizado. Bacana. Tudo. Entendeu? Ganho dinheiro com ele normal. Aí, eu peguei e falei, cara, eu fechei um anúncio para uma faculdade daqui. E aí eu tinha passado 2 formas para essa faculdade. Uma é mais... Cara, como que eu vou falar? Quando você... Mais formal. Né? Eu passei uma forma mais formal, né? A apresentação do anúncio. E a outra era para fazer uma mais caricato, né? Com 2 personagens. E aí, na época, eu falei, cara, eu vou, né, fazer os 2 personagens. Acabou que não deu certo, né? Não ficou do jeito que eu queria. E aí eu chamei um amigo meu para fazer o Chico, né? O Chico Miséria. Que era um cara que era mão de vaca. A gente produziu o vídeo, né? Fiz o vídeo, a gente gravou, deu vários erros de gravação. E aí eu mandei pra faculdade, foi aprovado, passou na TV também local e tal, com um período de uns 3 meses. E aí eu peguei e mostrei os erros de gravação, juntei tudo e mostrei pra minha mãe e pro meu pai. Falei, ó, dá uma olhada, né, o jeito que ficou o dia que a gente tava gravando. E aí minha mãe pegou e falou, por que você não chama ele pra vocês fazerem uns vídeos junto? E aí eu já tinha o canal Mais Curiosidades. Eu falei, pô, mas fazer um negócio de comédia, né, cara? Eu já fiz lá, né, no passado, lá, o Rolinho Fofoca na rádio e tal. E esse cara também, né, o Adeilson, que é meu sócio hoje, né, ele tinha feito também, quando a gente saiu do programa da rádio, ele colocou um programa na rádio, mesmo horário, né, e um programa de humor também. Era sensacional, show de bola, cara. E aí eu peguei e falei, caramba, velho, será que ele topa? Aí eu fui e chamei. Falei, vamos trocar uma ideia? Eu tô precisando falar contigo, né? A respeito de um projeto aí, se caso às vezes você vê que é interessante. Aí ele pegou e topou. Né? A gente foi conversar e ele pegou, expliquei a ideia pra ele. Aí a gente tira sarro até hoje, que na época eu falei pra ele, eu falei, cara, eu vou falar pra você, vou ser sincero. Possivelmente não vai ganhar dinheiro fácil assim, tão rápido, né? Às vezes não cresce, né? O projeto às vezes fica 1 ano, 2 e, né? Então assim, tem toda uma questão. Então você vê se às vezes é interessante pra você, né? Eu prefiro chegar e ser sincero com a pessoa do que ficar, ah, não, cara, ó, mês que vem a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai ficar rico com isso aí. Entende? E aí a pessoa embarca na ideia do projeto se a pessoa às vezes se sentir à vontade com o projeto. Ele é um cara que ele gosta muito de humor, né? O Adeilson é um cara, é irmão pra mim, cara. E aí ele topou, ele falou, não, mano, vamos fazer. Aí beleza, a gente começou. Se chama Pagando Mico. Aí nisso eu já tinha Mais Curiosidades, tinha o Pagando Mico, né, junto com ele, e o Rolinho Fofoca. O Pagando Mico começou e pequenininho. O que a gente fazia? A gente escrevia as piadas, né, contava um pro outro. A ideia a gente rolava de rir, ria pra caramba fora das câmeras. Quando a gente ia gravar, a gente já sabia o final da piada, então não tinha aquele punch ali, sabe? Aí a gente pegou e falou, cara, a gente gravou acho que uns 6 meses assim, os vídeos. Eu falei, cara, não tá funcionando, velho. Não tá indo. Aí Ser ele mais foi... espontâneo, né? Porque é isso que... Você tem que ter uma ligação com quem tá assistindo, cara. Quando é um negócio que é combinado... Não dá graça. É difícil, cara. E aí, o que a gente fez? Ele foi e lançou um vídeo. A gente gravava só junto. Aí ele foi e lançou um vídeo na janela da casa dele. Tava chovendo um dia lá, ele pegou e colocou a mão pro lado de fora e gravou um vídeo lá. E funcionou. Aí nós falamos, cara, vamos mudar o formato? E antes a gente gravava, tipo, a gente escolhia um lugar e ia gravar. Eu falei, cara, vamos fazer um negócio mais simples? Vamos gravar no portão de casa? Vamos. Aí a gente foi e gravou no portão de casa. Cara, eu vou falar pra você, o vídeo da janela dele, o vídeo do portão, fez assim, ó. Por quê? O vídeo da janela, ele fez uma frase lá que foi engraçada, era até sobre o frio, se eu não tô enganado, e viralizou. Foi uma época que tava muito frio aqui em Rolim. E deu certo. O do portão, o que aconteceu? Falei, Deus, traz as suas piadas, eu vou trazer as minhas. Você não me conta, você vai contar só na hora.
Aí ele falou, não, vamos fazer. Aí nós foi, mano. Cara, que sensacional, cara. Deu certo. Cara, foi aquilo ali. É 2 caipira, entendeu? Chico Miséria e Compadre Zé, são 2 compadres. Eles são vizinhos, então sempre estão juntos. O Chico é um cara preguiçoso, não gosta de trabalhar. E o Compadre Zé é o cara que trabalha, só que tá sempre lascado, entendeu? O Chico, ele não trabalha, ele tá sempre na boa. Você entende? Então, assim, é pra ser uma coisa cômica ali, né? E a gente traz o quê? Traz as histórias, cara, que acontece... No início, era realmente só piada. Aí a gente passou a contar histórias mesmo, sabe? Então tem história de corno, né? Que às vezes o cara toma um chifre, e aí o cara conta pra gente. Lógico que a gente não vai falar quem que é o cara, né? E aí a gente criou esses 2 personagens, os que aparecem. A gente trouxe daí a Dona Creide, o Claudinho, que é filho dela, e o seu Adalberto, que é uma família, né? Que a gente sempre tá falando deles nos vídeos. E é um negócio muito legal, cara, que a gente foi muito espontâneo isso. A gente começar, porque a gente não podia falar, aconteceu com fulano, né? Fica chato. Aí muitas vezes a pessoa conta já esperando que a gente vai contar lá. Então, o que é muito engraçado, a gente acaba trazendo. Só que a gente não fala que foi fulano, a gente fala que foi o seu Adalberto. Aconteceu com o seu Adalberto. Aconteceu com o Claudinho. Aconteceu com a Dona Creide. Então, hoje, quando a gente faz um vídeo, por exemplo, na segunda-feira, principalmente na segunda-feira, que é o dia da fofoca, que é o que acontece com esses 3 personagens que eu contei agora, quando a gente não traz alguma coisa a respeito, falando dos personagens, os outros cobra. O que aconteceu com o seu Adalberto? O que aconteceu com a Dona O Creide? público comenta, engaja Cara, ali. é uma coisa que, esses tempos atrás eu tava olhando e falei, gente, como que pode, né, cara? Eu acho que de tanto a gente falar daquilo hoje, é como as pessoas tá pedindo pra conhecer. Você tá entendendo? Tudo bem, eu levei em consideração a criação dos personagens, meu pai, minha mãe e meu irmão. Entendeu? Só que hoje já não é assim, porque antes a gente contava história do que acontecia na minha família, né? Coisa engraçada, rato roer o couro do pé. Foi umas coisas muito, sabe, tipo, do passado de quando você é criança. E aí a gente foi trazendo, só que agora já não é mais, agora escalou muito. Então hoje, de base, foi minha família que eu usei pra inspirar os personagens. Mas hoje já, né, é grande, cara. E dentro desse quadro, é como se a temática fosse meio que universal, é uma experiência que todo mundo já tem, mas tem a pegada também regionalista, Exato, que o pessoal da cara. época vivia por aqui. Exato. Exatamente isso aí. E aí eu acho que que eu falei a questão de você poder conectar, que eu acho que é uma coisa muito, muito importante quando a gente consegue se conectar com pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar... Eu acho que talvez é a minha forma de criar. Eu gosto muito de estar sozinho. Entendeu? Pra mim escrever, né? Hoje, com o Pagando Mico, a gente conseguiu gravar vários clipes. Cara, eu nunca imaginei que eu ia gravar música, cara. Você Caramba. tá entendendo? Então, ó, eu já gravei com o Alex, do Pedro Paulo e Alex, eu e o Adeilson, a gente gravou com ele, tem uma paródia que a gente fez. A gente escreveu a paródia. A gente tinha feito uma outra paródia na época. E aí, o cara, o Wanderson Ronsen, que é um irmão pra mim também, ele era empresário nosso, né? Dono da agência Mix. E aí ele postou. E os caras, ele conversa com os caras no particular, pô. E aí o Alex, do Pedro Paulo e Alex, viu e falou, pô, fala pra eles fazerem uma paródia de uma música nossa. Eu gravo com eles, se eles fizerem. E a gente fez, mandou, ele topou, gostou, aprovou lá na época. E aí a gente lançou junto, cara, entendeu? A gente fez um clipe, a gente gravou aqui e ele gravou lá, porque daí ficava inviável, né, ficar indo. E a gente também na época não tinha tanto recurso. E aí a gente gravou e lançou essa paródia junto. Depois a gente conseguiu gravar com o Davi Fernando, os Bruto, lá do Paraná, né? Já vieram fazer show aqui também. Da Colheitadeira do Vovô. Os caras é umas musiconas, mano. A gente gravou, deixa eu ver com mais quem, Forró Boys, Forró Mais Toys também. A gente gravou com o Hugo Castellari e o DJ Gilberto. A gente lançou uma música junto também. Muita gente. Cara, teve bastante, cara. Eu acho que a gente tem um pouco mais de 10 clipes, cara. E eu nunca imaginava, nunca sonhei, cara. Tudo bem, eu não sou cantor, cara. Mas, pô, você ter a oportunidade dos caras gravar com você é uma coisa surreal, cara. Ainda mais pra gente, pô. É o que eu falei, a gente não é cantor. A gente é 2 caras que contam uns caos no portão lá de casa, né? E aí os caras... Pô, a gente... Porque o convite é nosso. Ó, vocês aceitam, né? A gente tem um projeto assim, assado, tem interesse, né? A gente mostra o projeto pra pessoa. Se a pessoa não topar, beleza, a vida que segue, né? Eu acho que sempre foi isso. Eu acho que se... O não a gente tem. A gente tá em busca do sim.
Com certeza. né? Ô, Fábio, conta um pouco pra gente, então, o que você diria, o que você falaria pra quem tem interesse em começar tanto a produzir conteúdo, né, que você tem essa experiência na produção de conteúdo, quanto para quem não quer aparecer, para quem quer ficar mais por trás da câmera, por trás do microfone, ali redirecionando o conteúdo ou querendo tirar do marketing uma fonte de renda, digamos assim, e também uma experiência, né? Porque nem tudo consegue ser dinheiro nesse meio. Até você conseguir alavancar alguma quantia significativa leva algum tempo. Fala pra gente. Então, é o que você falou, leva algum tempo. E eu acho que tudo que você tem que fazer é como se fosse uma sementinha que você está plantando. Você tem que ir regando todo dia. No caso, uma produção de conteúdo, você tem que produzir todo dia, né? Eu mesmo tive que me adaptar a essa forma hoje. Eu falo produzir todo dia porque o Pagando Mico. Pagando Mico a gente posta vídeo todo dia, de domingo a domingo. Acho que tá indo pro segundo, terceiro ano já. Todo dia, você já imaginou? Quanto vídeo a gente grava? A gente grava uma vez, duas no mês. Só que a gente grava muito, cara. Entendeu? Eu tenho um banco de dados, um HD de vídeo do Pagando Mico de gigas, cara, de vídeo, né? E aí o que a gente faz? A gente só vai adaptando, né? Às vezes uma gravação ou outra a mais para gravar um anúncio, né? Tem que gravar. A gente tem alguns patrocinadores, então a gente tem esse serviço que a gente vai gravando, né? Mas acho que é esporádico que fala, né? Que a gente vai. Sim. Então. E aí a pessoa tem que saber. Vai levar um tempo, cara. Lógico, tem aqueles casos, tipo o Whindersson Nunes, que vem e viraliza da noite pro dia ali, né? Vamos dizer assim, o Whindersson é um cara fantástico, cara, né? Na comédia não tem. Eu falo da noite pro dia porque ele tinha um canal, ele perdeu, ele fez um outro, que é o que ele tem atualmente hoje, e ele cresceu de novo, se tornou maior, cara, né? E muito mérito pra ele, cara, eu admiro muito. Então, assim, tem esses casos. Só que 90%, 95% realmente vai ter que ralar, cara. E é onde que muitos acabam desistindo. Então eu acho que, primeiro, você tem que ter força de vontade para continuar, ou às vezes até mesmo para entrar. Eu quero fazer. Mas será? Se você ficar nesse será, você não vai sair. Da onde Nunca você começa. tá. Entendeu? Eu quero fazer, eu vou fazer. É igual a questão dos próprios clipes nossos. Eu falei pro Deus, falei, cara, se a gente fizesse clipe. Eu acho que a gente se dá bem porque a gente é muito doido, cara. Mano, se a gente fizer uns clipes, cara. Aí ele falou, vamos fazer. Eu falei, bora, uai. E a gente gravou um DVD. Olha que loucura, cara. Eu falo DVD porque tem 1 hora mais ou menos de vídeo, né? A gente montou várias piadas e aí chamou uns amigos pra poder ajudar. Levar microfone, câmera, né? Poder captar o áudio na hora, tudinho. Chamou, teve alguns convidados que participaram. E aí a gente foi gravar na fazenda do Marlos, daqui de Rolim. E, cara, tem 1 hora de vídeo, tem texto pra caramba que a gente gravou. E foi, tipo, 15 dias que a gente... Hein, se a gente fizesse um DVD, cara? Vamos fazer? Vamos. E é isso, cara. Se você ponhar na cabeça, não, eu vou fazer, cara. Independente da questão de tempo. Vai fazendo, vai fazendo. Cara, tudo que você faz, você vai colher, cara. Às vezes o processo demora um pouco, demora. Fazer o quê? É a vida, entendeu? Só que tudo que você planta, você colhe, cara. Entendeu? Eu tenho isso pra mim. Se a gente plantar coisa boa, a gente vai colher 1 hora coisa boa. Pagando Mico levou um tempo, cresceu. Hoje a gente tem... Começo desse mês a gente fez 1 milhão de seguidor no TikTok. A gente tem 489 mil no Instagram. Aquele Thread, a gente tem 102 mil. Facebook, a gente tem 140 mil. No Kawaii, 200 e pouco mil. Acho que 240 mil, se não estou enganado. Entendeu? O Mais Curiosidade, 240 mil. Meu perfil particular, 60 mil seguidores. Então a gente tem muito seguidor, cara. E eu não imaginava. Você sabe quanto que eu imaginava quando a gente começou Pagando Mico? 5 mil seguidores. Na época o Mais Curiosidade já tinha 100. Só que eu imaginava, cara, é 5 mil por quê? Porque a gente tem... Eu tinha vergonha de câmera, o Adeus também. Então a gente não imaginava que ia crescer. Levou um tempo? Levou. Só que a gente fez. A gente faz até hoje porque a gente gosta, é legal, cara, sabe? Hoje em dia,
a gente recebe muita mensagem do tipo, uma que me marcou muito, eu nunca esqueci. A gente estava em Ariquemes, num evento, e o Adeus chegou e falou, vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio. A gente saiu pra fora do evento e ele pegou, abriu o celular, me deu, pra mim ler uma mensagem, que tava dentro do Pagando Mico, no Instagram. Aí eu li, o cara falando assim, ó, eu tava passando por uma depressão muito profunda, né? E eu tô mandando essa mensagem porque tem algum tempo que eu tô conseguindo já sair de casa, tô convivendo com outras pessoas, tô rindo, né? Acho que o pai dele na época tinha falecido, acho que o irmão dele, poucas semanas depois que o pai dele morreu também, acabou falecendo. Então foi assim uma mensagem, cara, que me marcou muito, sabe? E foi numa época que eu e o Adeus, a gente tava bem desanimado, cara. A gente produzindo muito, só que tava crescendo, não tava aquele crescimento, sabe, igual tá hoje. Era um crescimento, crescia um pouquinho, parava, crescia um pouquinho, parava. E aí a gente leu aquilo ali, cara, e eu falei, mano, como que pode, velho? A gente alcança, às vezes, uma pessoa que a gente não sabe o que tá passando. Porque a gente aqui é uma coisa, o que a pessoa às vezes tá passando lá É outra é diferente, né? outra. Perfeito, então. Fábio, eu agradeço a sua participação. A gente, infelizmente, vai ter que parar essa conversa por aqui. Eu agradeço a sua participação no nosso Rolimcast e eu agradeço também você que está acompanhando até agora. Fechou, obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo que também está acompanhando a gente aqui. Agradecer esse convite da produção também. E aproveitar rapidinho e deixar mais uma informação. Eu fiz algumas coisas fora também da internet que eu acho que é muito importante para as Com pessoas. certeza. A gente ainda conseguiu tratar, Sim. mencionar. Que eu acho que é importante. Além de você investir, né, quando você conseguir investir fora da internet, você também investir em algo às vezes palpável ali, né, físico. Que nem eu tenho agência de marketing hoje. Eu tenho a produção de vídeo, né, como Pagando Mico, eu tenho mais curiosidades. E também abri um delivery que eu pedi para vocês provar, que é o Macarrão in Box. Espero que vocês gostem também. Eu pedi um Mac hoje, um Mac and Cheese e um penne ao molho branco. Se vocês gostarem de macarrão, eu acho que vocês vão gostar bastante, Bacana. cara. A gente vai postar lá no nosso Instagram fotos e tal. Fechou, pro pessoal combinado. ver como é que é a situação. Porque é novo, né? Novidade, macarrão na caixinha e tal. Cara, eu acho que não tem um ano ainda, cara, que a gente abriu aqui. E tá indo bem, graças a Deus, cara. Eu tô bem feliz. É uma coisa assim que eu nunca tinha investido, né? Minha mãe já tinha investimento já nesse setor, né, de venda de alimento. E eu falei, cara, eu vou trazer um negócio que ainda não tenha na cidade. E graças a Deus tá funcionando, cara. E eu espero que vocês gostem. Perfeito, então. E eu me despeço de você que acompanhou mais esse episódio do nosso podcast Rolimcast. Se inscreva no canal, siga-nos nas redes sociais e também acompanhe os outros episódios. Temos episódios gravados com várias personalidades. Tanto eu como a Gislane gravamos aqui personalidades, pessoas influentes e também empresários de Rolim de Moura e de região. Tchau, tchau e até mais.